Bom, galera, aconteceu uma coisa essa noite passada, uma coisa hilária, que foi o seguinte: você sabe que eu não uso Facebook, eu não tenho Facebook, e eu uso o da minha mãe de vez em quando pra seguir Bolsonaro e esse tipo de coisa, né? Política. E aí tem uma prima minha que ela é bem ligada em política e tudo mais, vários protestos e tudo. E essa semana ela estava em Brasília, ela foi para Brasília, foi lá ela, o marido dela, apoiar o Bolsonaro, apoiar o impeachment e tal. Eles foram lá protestar. Então eles conseguiram ir lá protestar, ficaram alguns dias lá. E beleza, minha prima voltou de lá. Eu acho que ela voltou de lá, faceira da vida, porque ela conheceu o Bolsonaro, viu que ela é uma pessoa legal e tudo mais. E aí ela postou o seguinte ontem lá. Eu vou botar as imagens aqui pra vocês ir acompanhando comigo passo a passo, tá? Primeiro ela botou lá, ó, defender questões políticas do Bolsonaro não significa que reprima os homossexuais, defendo tortura, sou a favor do racismo e apoio o estupro. Não concordo, não compactuo, não apoio, não defendo alguns dizeres dele. Pelo amor, não me canse nas explicações. Tá, ela tava meio que querendo se explicar, né? Ela ainda é dessas que quer se explicar porque que defende Bolsonaro e tudo mais. Aí os três primeiros ali, vocês podem ver que apoiaram ela, né? E tinha mais alguns comentários antes também, todo mundo apoiando ela, apoiando ela. E eu só olhando, né? Aí até que vem um cara lá, um moleque, né? Um piá, deve ter uns. Eu digo moleque porque o jeito que ele agiu é de moleque, de criança esquerdista mesmo. Mas ele deve ter uns 25 anos no mínimo, entre 25 e 30. E aí ele postou o seguinte comentário, olha ali embaixo, o terceiro ali, ó. O quarto comentário. É como tirar uma foto ao lado de Hitler dizendo que não concorda com tudo que o nazismo prega. Ou seja, já está comparando o Jair Bolsonaro com Hitler. Começou bem, né? Esse cara é homofóbico, machista e racista. Bastião da moral com o nome da lista, com o nome na lista de Furnas. Ele já declarou que mulher devia ganhar menos que o homem, inclusive. Cada cabeça é uma sentença. Eu prefiro apoiar políticos nos quais eu não preciso ficar me justificando, mas cada um, cada um. Aí, cara, eu não me aguentei, né? Eu me identifiquei ali como filho da minha mãe ali e comecei a mandar coisa pro cara. Então a primeira coisa que eu mandei pra ele foi o seguinte: daí a minha prima quis se explicar que uma pessoa que trabalha com o Jair Bolsonaro é homossexual e tudo mais. Aí eu já comecei mandando, né? Por quê? O cara falou da mulher, né? Que o Jair Bolsonaro disse que a mulher deve ganhar menos. Isso que ele disse. Então eu já mandei uma entrevista de largada do Jair Bolsonaro provando que não foi isso que ele falou. O Jair Bolsonaro falando. O segundo link que eu mandei foi da lista de Furnas, o Jair Bolsonaro explicando que aquilo ali é uma farsa, é uma fraude. E o terceiro, eu mandei um link ali da família do blog, da família Bolsonaro, o blog da família, explicando lá dezenas de mentiras que falam do Bolsonaro. E por último, eu mandei um link que é um pedido que o próprio Bolsonaro fez à justiça para que investigasse a lista de Furnas. Ou seja, uma é como se o Lula fizesse um pedido para a justiça para investigar a Odebrecht e as outras empreiteiras. É tipo isso. Quer dizer, o Bolsonaro está sendo acusado de estar na lista de propinas e ele mesmo pediu para que aquilo ali fosse uh, investigado. E eu mandei aquele link pro cara. Aí eu mandei mais o seguinte, ó, na sequência ali. Eu escondi os nomes para não expor ninguém, tá? Daí eu mandei ali. Tem otário que fala o que não sabe. Assiste 5 segundos de um vídeo e acha que está em posição de chamar o cara de racista, machista e homofóbico. Criar vergonha na cara, ler e assistir a horas de vídeo ninguém quer. Prova o que tu falou aí, amigão. Te dou um prêmio. Assinado Christian Delis, meu nome. Então o que eu falei para ele? Prova, cara. Prova o que tu falou. Prova que ele é machista, prova que ele é racista, prova que ele é homofóbico, prova que ele tá na lista de furnas e recebeu propina, e prova que ele falou que as mulheres devem ganhar menos. São 6 coisas que ele deveria provar. É óbvio que ele não vai provar. Então vamos ver o que ele fez. Já vem com papinho de Brasil colônia. No Brasil colônia, os senhores dormiam com as escravas e isso não os torna menos racista. Quanto a outro cidadão ali que nem me conhece, no caso eu, e saiu me chamando de otário, prefiro não responder. Blog Família Bolsonaro não é prova de nada. E para mim levar isso como fonte seria corroborar uma discussão rasa e superficial. Ou seja, eu mandei 4 links com 4 provas, fatos concretos. Ou o que ele fez? Ele tapou os olhos, eles fazem assim, ó. Eu não quero ver. É isso que eles fazem. E é óbvio que ele não foi ver. Daí eu fui dar uma olhadinha no perfil do cara, né?
Beleza, já vi que era um esquerdista dos pior e totalmente incoerente. Aí eu entrei lá e respondi o seguinte pra ele: vai esperar o que de um socialista de iPhone? Porque ele é um playboy, ele mora em Porto Alegre, é um playboy. Playboy rico pra caralho. Que posta fotinho comemorando as conquistas americanas, no caso da conquista do casamento gay. E na próxima foto, uma frase de Pepe Mujica, um dos membros do Foro de São Paulo, organização internacional criminosa, responsável direta pela degradação moral e econômica do país. Vocês vão reparar um padrão, é sempre assim. Tu fala sobre algo, tu mostra para eles um fato, tu fala, eles não comentam mais aquilo, eles já trocam de assunto. Então o que ele falou? Socialista de iPhone, mais um clichê. Esse é o nível da nova direita. Primeiro que não tive nunca e não tenho e nunca tive iPhone. Ele quis entrar no papo do iPhone. Ele não entendeu o que eu quis dizer, né? Segundo, que esse apenas mostra sua ignorância, que acha que bens de consumo são exclusivos de ricos. Socialista tem mais é que viver à margem, compartilhando a pobreza. Ele é tão ignorante que ele não sabe que em nenhum país socialista as pessoas têm sequer celular. Quanto mais vai ter um iPhone. É óbvio que um iPhone é direito, é algo básico de países capitalistas, países livres, não de países socialistas como o que ele defende. É um otário, né, cara? Nunca chegou. Aí ele diz que eu uso clichê, ele veio com o velho clichê. Nunca chegou perto de um livro de história. É fácil destilar bobagens no Facebook, difícil é estudar. Aí eu respondi: amigão, socialista de iPhone, tu não conhece o Bolsonaro e fala dele. Ou seja, antes ele tinha dito que eu não conheço ele e vim falar dele. Ele não conhece o Bolsonaro e foi falar dele. Beleza. E olha só, a lista de Furnas é de 2006 e um vagabundo foi pago para fazê-la, que é o que tudo indica que os partidos de esquerda pagaram, não sei quem lá, porque eu não me aprofundei, para fazer essa lista para difamar pessoas como o Bolsonaro. Fazem 10 anos e com o Hitler que tu chamou, nada aconteceu ainda. Engraçado, né? Clichê. Clichê é falar que eu nunca abri um livro de história, quando sequer um link tu abriu. Ele disse que eu não li nenhum livro de história, que eu não abro nenhum livro de história, ele sequer abriu um link para ler. É complicado, né? Link esse em que o próprio Hitler protocola um pedido para investigar a lista em que o nome dele aparece. Sim, o último link é esse documento. Tu abriu? Não. Tu colocou as mãozinhas na frente dos olhos e disse não quero ver. Ou seja, eu mandei fatos, mandei provas para ele ler, e se ele fosse um cara inteligente e uma pessoa de mente aberta, ele debateria, ele rebateria, ele me mandaria contraprovas, mas eles não fazem isso, você sabe. Aí eu mandei de novo. Já que tu é fodão, prova o que tu falou no primeiro comentário. Eu tô mandando prova em cima de prova. E tu mandou o quê? Nunca leu um livro? Vem cá, estudou aonde? Na URGS? Tenho certeza que esse cara estudou na URGS em Porto Alegre. Quase certeza absoluta, porque quem entra lá um mês depois já sai praticamente uma bandeira do PT. É mais ou menos assim. Eu sei disso porque esse cara é assim, tem uma prima minha que tá lá que é assim, e tem minha cunhada que tá lá, e ela estudou na URGS e graças a Deus ela se livrou disso aí. Mas ela, por um bom tempo, tu via que ela estava defendendo ideais socialistas e de esquerda e ela estava indo por esse caminho. Mas enfim. Daí eu falei mais uma coisa. Aí eu falei várias coisas, pode ver, ele não conseguiu rebater nada. Ele não tem. Contra fatos não há argumentos, entendeu? Então eles não têm argumentos e nem fatos a favor deles. E aí eu coloquei assim, ó, cara, sinto muito. No debate sobre Jair Messias Bolsonaro, tu sai com o rabinho entre as pernas. Sinto muito, passar bem, historiador da URGS. Aí eu mandei mais uma. Só para finalizar, de tudo que eu falei, o que tu conseguiu falar foi o seguinte: que sou ignorante, que sou a nova direita, que nunca li um livro. Nossa senhora, chuva de argumentos. Cara, sinto me humilha, para com isso. Aí eu comecei a tirar onda, né? Eu comecei a zoar esse otário, porque ele não conseguiu argumentar. Sequer uma frase ele conseguiu contra-argumentar. O papo era contra o Bolsonaro. Ele foi acusar o Bolsonaro de 5 ou 6 coisas ali num comentário público, porque a minha prima ela postou para todo mundo e todo mundo tinha o direito de comentar. Ele quis humilhar o Bolsonaro e sair por cima, então eu falei para ele, cara, prova. E ele fugiu totalmente do assunto. Aí eu mandei mais um negócio ali, ó. Fica aí a foto dos teus ídolos. Nunca, daí eu citei o que ele falou. Nunca chegou perto de livro de história. É fácil de tirar bobagens no Facebook. Difícil é estudar. Daí eu postei no final. Só o da direita já matou mais de 100 mil. Ou seja, é um otário, né, cara?
frasezinha de Pepe Mujica, fotinho colorida no Facebook, totalmente de esquerda, defensor de Fidel Castro. Cara, é absurdo, sabe? Eu postei mais essa foto aí ele mandou o seguinte. Foi aí que pra mim, assim, ó, cara, valeu a noite e valeu ter mandado todas essas frases pra esse cara. Ele mandou o seguinte, ó, olha lá no final. Está nervoso? Bota uma camisa da CFBF e vai protestar. Só que o seguinte, cara, as pessoas, vocês que usam o Facebook, cuidem com o que vocês botam no Facebook. Cara, o Facebook entrega tudo que vocês são. Então é o seguinte, cara, antes mesmo de chegar nessa parte do comentário, eu já estava no Facebook dele só observando as coisas dele. E um detalhe muito curioso e engraçado. Eu abri o Facebook dele, fui olhar umas fotos e achei essa foto aqui, ó. É ele mesmo, com a camisa da seleção brasileira e numa foto fora do país, né? Ou seja, é o legítimo socialista de iPhone. O cara numa foto fora do país com uma camisa bem grande da seleção brasileira e da CBF. Beleza, né, cara? O que ele quis dizer? Ele quis me humilhar. Ele quis dizer o seguinte, que nós que vamos aos protestos com as camisas da seleção brasileira, nós somos idiotas, nós somos burros, nós estamos compactuando com tudo isso que aí está, nós estamos dando golpe, né? Porque a gente bota uma camisa da seleção brasileira, sendo que ele mesmo usa uma camisa da seleção brasileira. Vê se tem cabimento. Aí eu peguei e mandei assim, ó, porque ele disse, bota uma camisa da seleção e vai protestar. Então meu comentário foi o seguinte, dá uma olhada ali, ó. Não sei, vamos, e botei a foto dele embaixo. Aí eu não me aguentei, né, cara? Eu tive que rir demais e tive que zoar ele demais. Porque eu aqui, era 2 da manhã, se eu não me engano, a hora que ele tava postando isso aí, eu tava me enrolando de rir aqui, quase acordei minha mãe e meu pai. Aí eu mandei ali kkkk, daí eu mandei, cara, na boa, vai dormir, eu vou me mijar. Aí ele já veio com um papinho mais mansinho. Eu não estava protestando. Outra questão é que me parece meio covarde usar o perfil de outra pessoa para atacar desconhecidos no Facebook. Mais um motivo para eu me retirar. Passar bem. Não, cara, não. Aí é o seguinte. é, olha o que eu falei. O perfil é da minha mãe, amigão. Passei o nome, se quiser, dou o meu endereço. Porque no início vocês viram. Eu dei o meu nome e falei que era da minha mãe. E eu falei o seguinte: tu vai se retirar porque acredito que nunca passou tanta vergonha na vida. Bora pra Cuba no verão? Bye. Aí no final eu botei ataques igual verdades. Fascista igual aquele que falou as verdades. Então o cara não tava mais aguentando. Ele não tava mais aguentando tanta opressão e ele disse que era mais um motivo para ele se retirar, que é eu usar o Facebook da minha mãe, e ele disse que ele não tava protestando com a camisa do Brasil. Quer dizer, o cara é uma incoerência ambulante, é um retardado, é um completo retardado, um completo doente mental, com a mente totalmente obscura, sabe? A cabeça dele é como se tivesse uma cortina, assim, ó, sabe? Ele usasse um chapéu e ao redor fosse uma cortina preta, ele não vê nada além do que tá dentro daquela cabecinha dele. Aí. Daí eu não. Aí ele veio comentar os clichês, porque eu citei o Mujica e o Fidel. Aí ele veio citar, depois ele comentou isso aqui, ó. Mais clichês. A alimentação é tão grande que não sabe que o maior líder dos Estados Unidos estava justamente em Cuba essa semana. E eu que passo vergonha. A pessoa se informa através de Globo, vira massa de manobra, ataca desconhecidos no Facebook, enche de postagens em sequência, que não estão nem em seu mural, compra uma discussão que não é sua, bosteja em caixa alta um monte de clichês e frases sem sentidos e eu que passo vergonha. Ha 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 ha. Eu imagino que nessa hora ele já estava entrando embaixo da cama, né? Provavelmente já chamando a mãe dele porque ele já não aguentava mais ser tão humilhado. Aí eu fui por partes para comentar esse último comentário dele. Eu botei ali, vamos por partes. O maior líder. O Obama, daí eu comentei, o Obama é um verme que trabalha a favor do Islã e da esquerda. Sim, eu sei que é novidade para você. É o maior líder para um otário como você. Estava em Cuba, um país prisão, sem mais. Atacar. Né? Ele disse que eu estava atacando ele. Tu é tão fraquinho que não consegue lidar com a realidade. E quando é confrontado, se diz atacado. Psicólogo pode ajudar. Daí ele falou sobre a discussão que não é minha. Daí eu falei, a Cris, que é minha prima, postou para todos. Se tu pode comentar por que ou não. Vocês são assim, né? Quando confrontados e com a verdade na cara, se sentem invadidos, ofendidos.
esses fascistas, né? Aí eu continuei. E é isso aí, cara. Se a gente estivesse na frente, frente a frente, só teria três alternativas: chorar, correr ou continuar gritando. Fascistas, fascistas não passarão. Porque argumento, prova, embasamento, tu não tem nada, nadinha. Só desconversa e fica citando coisas aleatórias. Não respondeu uma só palavra do que eu escrevi. E deu pra ti, tu já foi humilhado aqui bastante. Tu é daqueles que de frente a. Daí eu citei um exemplo. Tu é daqueles que de frente a uma bola azul, tapa os olhos e passa a vida dizendo que é vermelha. Provar que ela é vermelha? Pra quê? Se eu posso chamar o cara que diz que ela é azul de cego. Daí eu falei, é patético, é patológico. Aí pra finalizar, o cara veio com. Ele disse que eu uso clichê, né? Ele disse que eu tava usando clichê e ele veio lá pra finalizar. Não vou mais, não vou mais discutir, vai que é doença, o responsável que limpe. Não vou mais discutir, vai que é doença. O que, que tu fala pra uma pessoa quando tu não tem argumento? Eu não vou mais discutir contigo, vai que é doença, né? Tu não tem argumentos. Daí eu falei, tu é clássico, cara. Daí eu botei ali, tu não discutiu. Por que, que eu falei isso? Eu só peguei a definição de discutir ali no Google mesmo e mandei para ele. Exame minucioso de um assunto, problema, etc. Levantando-se os prós e os contras. Que ele não fez nada disso, ele simplesmente ele ficou tão acuado, que eu até entendo. Ele ficou tão acuado que ele não tinha argumento nenhum, sabe? Pra, pra debater comigo ali. Então, debatezinho rápido, extremamente fácil de humilhar um carinha desse, sabe? E. Ah, daí sobre Cuba, eu mandei mais um, que eu vou botar aqui pra vocês, que foi o seguinte: que ele me chamou de limitado e que eu não sei, né? Eu não sabia que o maior líder dos Estados Unidos estava em Cuba. Daí eu falei o seguinte pra ele: ah, e como eu sou limitado e não sei que o maior líder, o líder dos Estados Unidos estava em Cuba, eu vou te contar um segredinho para não perder o embalo e enterrar o defunto. Antes do teu ídolo americano colocar os pezinhos comunistas dele em Cuba, mais de 70 senhoras foram presas pelo amigo Fidel Castro, que é sobre aquelas senhoras que eu postei um vídeo aqui essa semana, pois estavam protestando contra o governo e contra os milhares de presos de lá. Não vou colocar o link das notícias aqui, porque é capaz de tu desligar o computador para não ver. E aí foi isso, cara. O cara sumiu, não mandou mais nada. Ele deve estar chorando até agora. E foi assim, cara, foi extremamente revigorante esse debate que eu tive com esse cara, porque, meu, os caras não têm argumento realmente, cara, sabe? A gente pensa que a gente só vê isso no YouTube e na TV, sabe? Aquelas pessoas que não sabem nada do cara e chamam ele de fascista, de homofóbico e ficam cuspindo coisa e gritando coisas que eles nem sabem como realmente aconteceu. Eles pegam videozinhos isolados de 5 segundos do cara e pegam aquilo como verdade. Agora, pesquisar se o cara é ou não, fez ou não fez, eles não fazem, cara. Aí quando tu confronta eles, quando tu joga a verdade na cara, na lata, eles se sentem ofendidos. É muita opressão, né? Coitadinhos. Aí eu fui falar com a minha prima, né? Eu falei pra ela, se tu acha que eu fiz mal e tal, te peço desculpas, mas eu acho que eu não fiz mal e tudo mais. E ela disse que não, que tava tudo tranquilo, que ela já discutiu um monte com ele, eles até não se dão bem e tudo. E que não adianta, é um cara que não tem papo, não tem conversa nenhuma, ele não tem argumento nenhum, ele só sabe cagar essas merdas que a Maria do Rosário e Lula e Dilma falam, né? Porque eles parecem uns robôs. Então é isso, cara. Foi assim, ó, uma experiência única pra mim, porque o cara é uma piada, sabe? Essas pessoas são motivo de piada. E o que eu falei pra minha prima é o seguinte, e eu falo pra vocês, esse tipo de gente tem que ser humilhados, entendeu? Eles têm que ser humilhados em público. Eles têm que ser, como é que se diz aquela palavra? Desmascarados, tá entendendo? Porque a gente chegou a esse ponto porque todas essas gerações anteriores a nós, nossos pais e de repente nossos avós, são pessoas na deles e não falam nada, não querem debater, não querem criar conflito. E o que que acontece? Esses bandidos, esses vagabundos que estão no governo, por exemplo, estão aí por causa disso, porque é 40, 50, 60 anos sem ninguém falar nada. Então esse tipo de gente, meu, foda-se se eu não conheço ou não, e mesmo que eu conhecesse, pessoa desse tipo tem que ser humilhada em público, cara. Não dá pra dar moleza, entendeu? Esse cara aí, com certeza ele vai ficar um mês, dois, lembrando da surra de pau mole que ele tomou, cara, porque, velho, ele foi muito humilhado, sabe? A hora da camisa do Brasil eu não me aguentei, cara, porque
Eu tava ali esperando ele responder e de repente ele manda aquilo. Bota uma camisa do Brasil e vai protestar. Ah, velho, e eu só me lembrei, camisa do Brasil. Tá lá no álbum dele, o cara com a foto com camisa do Brasil, querendo dizer que nós da direita usamos camisa do Brasil para protestar. Cara, ali para mim eu digo, porra, enterrei, pode vir o próximo. Então, gente, assim, ó, quando tiver que debater, principalmente sobre o Bolsonaro, faça uma pesquisa, é rápido. Assim, ó, chamou de racista. Só manda a prova. Faz assim, ó, manda a prova. E se tu tem a contraprova, já manda que nem eu fiz, entendeu? Ah, o Bolsonaro disse que mulher tem que ganhar menos. Ah, ele disse isso. Então faz o seguinte, tu prova e eu vou te provar que ele não falou. Tu pega e manda o vídeo. A internet tá aí pra isso. Um bosta desse cagou 5 ou 6 acusações contra o Bolsonaro e não conseguiu provar uma. A primeira frase que eu ia mandar pra ele era o seguinte, cara, se tu provar uma dessas 5, 6 afirmações que tu fez, eu te dou meu carro. Eu ia dar meu carro pra esse merda, mas daí eu pensei, não, eu vou fazer melhor. Eu vou já largar as provas na cara dele. Porque daí eu ia dar margem pra ele querer argumentar ou querer falar qualquer bosta aleatória. Então eu já quis largar a merda na cara, tá entendendo? Tem que pegar e dar chinelada na cara pra aprender a deixar de ser otário, vagabundo e esquerdista, porque isso aí é doença, é vagabundagem e é tudo. Então eu queria contar essa história, foi um vídeo bem longo. Foi uma das melhores coisas que aconteceu pra mim nos últimos tempos aí, porque, cara, bom, eu poderia ficar horas aqui falando a mesma coisa, porque é ridículo. Bom, gente, é isso aí, não vou falar mais nada. Espero que tenham entendido a história aí. Se não entenderam, dão uma assistida de novo pra entender. Eu falei bem rápido. E é isso aí, valeu. Mesmo pediu para que aquilo ali fosse ah, investigado. E eu mandei aquele link pro cara. Aí eu mandei mais o seguinte, ó, na sequência ali. Eu escondi os nomes para não expor ninguém, tá? Daí eu mandei ali. Tem otário que fala o que não sabe. Assiste 5 segundos de um vídeo e acha que está em posição de chamar o cara de racista, machista e homofóbico. Criar vergonha na cara, ler e assistir a horas de vídeo ninguém quer. Prova o que tu falou aí, amigão. Te dou um prêmio. Assinado Christian Delis, meu nome. Então o que, que eu falei pra ele? Prova, cara. Prova o que tu falou. Prova que ele é machista, prova que ele é racista, prova que ele é homofóbico, prova que ele tá na lista de furnas e recebeu propina, e prova que ele falou que as mulheres devem ganhar menos. São 6 coisas que ele deveria provar. É óbvio que ele não vai provar. Então vamos ver o que, que ele fez. Já vem com papinho de Brasil colônia. No Brasil colônia, os senhores dormiam com as escravas e isso não os torna menos racista. Quanto a outro cidadão ali que nem me conhece, no caso eu, e saiu me chamando de otário, prefiro não responder. Blog Família Bolsonaro não é prova de nada. E para mim levar isso como fonte seria corroborar uma discussão rasa e superficial. Ou seja, eu mandei 4 links com 4 provas, fatos concretos, ou o que, que ele fez? Ele tapou os olhos, eles fazem assim, ó. Eu não quero ver. É isso que eles fazem. E é óbvio que ele não foi ver. Daí eu fui dar uma olhadinha no perfil do cara, né? Beleza, já vi que era um esquerdista dos pior e totalmente incoerente. Aí eu entrei lá e respondi o seguinte pra ele. Vai esperar o que de um socialista de iPhone? Porque ele é um playboy. Ele mora em Porto Alegre, é um playboy. Playboy rico pra caralho. Que posta fotinho comemorando as conquistas americanas. No caso da conquista do casamento gay. E na próxima foto, uma frase de Pepe Mujica, um dos membros do Foro de São Paulo, organização internacional criminosa, responsável direta pela degradação moral e econômica do país. Vocês vão reparar um padrão, é sempre assim. Tu fala sobre algo, tu mostra para eles um fato, tu fala, eles não comentam mais aquilo, eles já trocam de assunto. Então o que, que ele falou? Socialista de iPhone, mais um clichê. Esse é o nível da nova direita. Primeiro que não tive nunca e não tenho e nunca tive iPhone. Ele quis entrar no papo do iPhone. Ele não entendeu o que eu quis dizer, né? Segundo, que esse apenas mostra sua ignorância, que acha que bens de consumo são exclusivos de ricos. Socialista tem mais é que viver à margem, compartilhando a pobreza. Ele é tão ignorante que ele não sabe que em nenhum país socialista as pessoas têm sequer celular. Quanto mais vai ter um iPhone. É óbvio que um iPhone é direito é algo básico de países capitalistas, países livres, não de países socialistas como o que ele defende. É um otário, né, cara? Nunca chegou. Aí ele diz que eu uso clichê, ele veio com o velho clichê.
Nunca chegou perto de um livro de história. É fácil destilar bobagens no Facebook, difícil é estudar. Aí eu respondi: amigão, socialista de iPhone, tu não conhece o Bolsonaro e fala dele. Ou seja, antes ele tinha dito que eu não conheço ele e vim falar dele. Ele não conhece o Bolsonaro e foi falar dele. Beleza. E olha só, a lista de Furnas é de 2006 e um vagabundo foi pago para fazê-la, que é o que caixa alta um monte de clichês e frases sem sentidos e eu que passo vergonha. Ha 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 ha. Eu imagino que nessa hora ele já estava entrando embaixo da cama, né? Provavelmente já chamando a mãe dele porque ele já não aguentava mais ser tão humilhado. Aí eu fui por partes para comentar esse último comentário dele. Eu botei ali, vamos por partes. O maior líder. O Obama, daí eu comentei, o Obama é um verme que trabalha a favor do Islã e da esquerda. Sim, eu sei que é novidade para você. É o maior líder para um otário como você. Estava em Cuba, um país prisão, sem mais. Atacar. Né? Ele disse que eu estava atacando ele. Tu é tão fraquinho que não consegue lidar com a realidade. E quando é confrontado, se diz atacado. Psicólogo pode ajudar. Daí ele falou sobre a discussão que não é minha. Daí eu falei, a Cris, que é minha prima, postou para todos. Se tu pode comentar por que ou não. Vocês são assim, né? Quando confrontados e com a verdade na cara, se sentem invadidos, ofendidos. Esses fascistas, né? Aí eu continuei. E é isso aí, cara. Se a gente estivesse na frente, frente a frente, só teria três alternativas: chorar, correr ou continuar gritando. Fascistas, fascistas não passarão. Porque argumento, prova, embasamento, tu não tem nada, nadinha. Só desconversa e fica citando coisas aleatórias. Não respondeu uma só palavra do que eu escrevi. E deu pra ti, tu já foi humilhado aqui bastante. Tu é daqueles que de frente a. Daí eu citei um exemplo. Tu é daqueles que de frente a uma bola azul, tapa os olhos e passa a vida dizendo que é vermelha. Provar que ela é vermelha? Pra quê? Se eu posso chamar o cara que diz que ela é azul de cego. Daí eu falei, é patético, é patológico. Aí para finalizar, o cara veio com. Ele disse que eu uso clichê, né? Ele disse que eu tava usando clichê e ele veio lá para finalizar. Não vou mais discutir, vai que é doença, o responsável que limpe. Não vou mais discutir, vai que é doença. O que tu fala pra uma pessoa quando tu não tem argumento? Eu não vou mais discutir contigo, vai que é doença, né? Tu não tem argumentos. Daí eu falei, tu é clássico, cara. Daí eu botei ali, tu não discutiu. Por que eu falei isso? Eu só peguei a definição de discutir ali no Google mesmo e mandei para ele. Exame minucioso de um assunto, problema, etc. Levantando-se os prós e os contras. Que ele não fez nada disso, ele simplesmente ele ficou tão acuado, que eu até entendo. Ele ficou tão acuado que ele não tinha argumento nenhum, sabe? Pra, pra debater comigo ali. Então, debatezinho rápido, extremamente fácil de humilhar um carinha desse, sabe? E. Ah, daí sobre Cuba eu mandei mais um que eu vou botar aqui pra vocês, que foi o seguinte: que ele me chamou de limitado e que eu não sei, né? Eu não sabia que o maior líder dos Estados Unidos estava em Cuba. Daí eu falei o seguinte pra ele: ah, e como eu sou limitado e não sei que o líder dos Estados Unidos estava em Cuba, eu vou te contar um segredinho para não perder o embalo e enterrar o defunto. Antes do teu ídolo americano colocar os pezinhos comunistas dele em Cuba, mais de 70 senhoras foram presas pelo amigo Fidel Castro, que é sobre aquelas senhoras que eu postei um vídeo aqui essa semana, pois estavam protestando contra o governo e contra os milhares de presos de lá. Não vou colocar o link das notícias aqui, porque é capaz de tu desligar o computador para não ver. E aí foi isso, cara. O cara sumiu. Não, não, não. Só que o seguinte, cara. As pessoas usam. Vocês que usam o Facebook, cuidem com o que vocês botam no Facebook. Cara, o Facebook entrega tudo que vocês são. Então é o seguinte, cara. Antes mesmo de chegar nessa parte do comentário, eu já estava no Facebook dele só observando as coisas dele. E um detalhe muito curioso e engraçado. Eu abri o Facebook dele, fui olhar umas fotos e achei essa foto aqui, ó. É ele mesmo, com a camisa da seleção brasileira e numa foto fora do país, né? Ou seja, é o legítimo socialista de iPhone. O cara numa foto fora do país com uma camisa bem grande da seleção brasileira e da CBF. Beleza, né, cara? O que ele quis dizer? Ele quis me humilhar. Ele quis dizer o seguinte, que nós que vamos aos protestos com as camisas da seleção brasileira, nós somos idiotas, nós somos burros, nós estamos compactuando com tudo isso que aí está, nós estamos dando golpe, né, porque a gente bota uma camisa da seleção brasileira, sendo que ele mesmo usa uma camisa da seleção brasileira.
Vê se tem cabimento. Aí eu peguei e mandei assim, ó. Porque ele disse, bota uma camisa da seleção e vai protestar. Então meu comentário foi o seguinte, dá uma olhada ali, ó. Não sei, vamos, e botei a foto dele embaixo. Aí eu não me aguentei, né, cara? Eu tive que rir demais e tive que zoar ele demais. Porque eu aqui, era 2 da manhã, se eu não me engano, a hora que ele tava postando isso aí, eu tava me enrolando de rir aqui, quase acordei minha mãe e meu pai. Aí eu mandei ali kkkk, daí eu mandei, cara, na boa, vai dormir, eu vou me mijar. Aí ele já veio com um papinho mais mansinho. Eu não estava protestando. Outra questão é que me parece meio covarde usar o perfil de outra pessoa para atacar desconhecidos no Facebook. Mais um motivo para eu me retirar, passar bem. Não, cara, não. Aí é o seguinte, é, olha o que eu falei. O perfil é da minha mãe, amigão. Passei o nome e se quiser dou o meu endereço. Porque no início vocês viram, eu dei o meu nome e falei que era da minha mãe. E eu falei o seguinte, tu vai se retirar porque acredito que nunca passou tanta vergonha na vida. Bora pra Cuba no verão? Bye. Aí no final eu botei ataques igual verdades. Fascista igual aquele que falou as verdades. Então o cara não tava mais aguentando. Ele não tava mais aguentando tanta opressão e ele disse que era mais um motivo para ele se retirar, que é eu usar o Facebook da minha mãe, e ele disse que ele não tava protestando com a camisa do Brasil. Quer dizer, o cara é uma incoerência ambulante, é um retardado, é um completo retardado, um completo doente mental, com a mente totalmente obscura, sabe? A cabeça dele é como se tivesse uma cortina assim, ó, sabe? Ele usasse um chapéu e ao redor fosse uma cortina preta, ele não vê nada além do que tá dentro daquela cabecinha dele. Aí, daí eu não, aí ele veio comentar os clichês, porque eu citei o Mujica e o Fidel. Aí ele veio citar, depois ele comentou isso aqui, ó. Mais clichês. A alimentação é tão grande que não sabe que o maior líder dos Estados Unidos estava justamente em Cuba essa semana. E eu que passo vergonha. A pessoa se informa através de Globo, vira massa de manobra, ataca desconhecidos no Facebook, enche de postagens em sequência, que não estão nem em seu mural, compra uma discussão que não é sua, bosteja em... Bom, galera, aconteceu uma coisa essa noite passada, uma coisa hilária. Que foi o seguinte, você sabe que eu não uso Facebook, eu não tenho Facebook, e eu uso o da minha mãe de vez em quando para seguir Bolsonaro, esse tipo de coisa, né, política. E aí tem uma prima minha que ela é bem ligada em política e tudo mais, vários protestos e tudo. E essa semana ela estava em Brasília, ela foi para Brasília, foi lá ela, o marido dela, apoiar o Bolsonaro, apoiar o impeachment e tal. Eles foram lá protestar. Então eles conseguiram ir lá protestar, ficaram alguns dias lá. E beleza, minha prima voltou de lá. Eu acho que ela voltou de lá, faceira da vida, porque ela conheceu o Bolsonaro, viu que ela é uma pessoa legal e tudo mais. E aí ela postou o seguinte ontem lá. Eu vou botar as imagens aqui pra vocês ir acompanhando comigo passo a passo, tá? Primeiro ela botou lá, ó, defender questões políticas do Bolsonaro não significa que reprima os homossexuais, defendo tortura, sou a favor do racismo e apoio o estupro. Não concordo, não compactuo, não apoio, não defendo alguns dizeres dele. Pelo amor, não me canse nas explicações. Tá, ela tava meio que querendo se explicar, né? Ela ainda é dessas que quer se explicar porque que defende Bolsonaro e tudo mais. Aí os três primeiros ali, vocês podem ver que apoiaram ela, né? E tinha mais alguns comentários antes também, todo mundo apoiando ela, apoiando ela. E eu só olhando, né? Aí até que vem um cara lá, um moleque, né? Um piá, deve ter uns. Eu digo moleque porque o jeito que ele agiu é de moleque, é de criança esquerdista mesmo. Mas ele deve ter uns 25 anos no mínimo, entre 25 e 30. E aí ele postou o seguinte comentário, olha ali embaixo, o terceiro ali, ó. O quarto comentário. É como tirar uma foto ao lado de Hitler dizendo que não concorda com tudo que o nazismo prega. Ou seja, já está comparando o Jair Bolsonaro com Hitler. Começou bem, né? Esse cara é homofóbico, machista e racista. Bastião da moral com o nome da lista, com o nome na lista de Furnas. Ele já declarou que mulher devia ganhar menos que o homem, inclusive. Cada cabeça é uma sentença. Eu prefiro apoiar políticos nos quais eu não preciso ficar me justificando, mas cada um, cada um. Aí, cara, eu não me aguentei, né? Eu me identifiquei ali como filho da minha mãe ali e comecei a mandar coisa pro cara. Então a primeira coisa que eu mandei pra ele foi o seguinte. Daí a minha prima quis se explicar que uma pessoa que trabalha com o Jair Bolsonaro é homossexual e tudo mais. Aí eu já comecei mandando, né? Por quê? O cara falou,
da mulher, né? Que o Jair Bolsonaro disse que a mulher deve ganhar menos. Isso que ele disse. Então eu já mandei uma entrevista de largada do Jair Bolsonaro provando que não foi isso que ele falou. O Jair Bolsonaro falando. O segundo link que eu mandei foi da lista de Furnas, o Jair Bolsonaro explicando que aquilo ali é uma farsa, é uma fraude. E o terceiro, eu mandei um link ali da família do blog, da família Bolsonaro, o blog da família, explicando lá dezenas de mentiras que falam do Bolsonaro. E por último, eu mandei um link que é um pedido que o próprio Bolsonaro fez à justiça para que investigasse a lista de Furnas. Ou seja, uma é como se o Lula fizesse um pedido para a justiça para investigar a Odebrecht e as outras empreiteiras. É tipo isso. Quer dizer, o Bolsonaro está sendo acusado de estar na lista de propinas e ele, o que tudo indica, que os partidos de esquerda pagaram, não sei quem lá, porque eu não me aprofundei, para fazer essa lista para difamar pessoas como o Bolsonaro. Fazem 10 anos e com o Hitler que tu chamou, nada aconteceu ainda. É engraçado, né? Clichê. Clichê é falar que eu nunca abri um livro de história, quando sequer um link tu abriu. Ele disse que eu não li nenhum livro de história, que eu não abro nenhum livro de história, ele sequer abriu um link para ler. É complicado, né? Link esse em que o próprio Hitler protocola um pedido para investigar a lista em que o nome dele aparece. Sim, o último link é esse documento. Tu abriu? Não. Tu colocou as mãozinhas na frente dos olhos e disse não quero ver. Ou seja, eu mandei fatos, mandei provas para ele ler, e se ele fosse um cara inteligente e uma pessoa de mente aberta, ele debateria, ele rebateria, ele me mandaria contraprovas, mas eles não fazem isso, você sabe. Aí eu mandei de novo. Já que tu é fodão, prova o que tu falou no primeiro comentário. Eu tô mandando prova em cima de prova, e tu mandou o quê? Nunca leu um livro? Vem cá, estudou aonde? Na URGS? Tenho certeza que esse cara estudou na URGS em Porto Alegre, quase certeza absoluta, porque quem entra lá um mês depois já sai praticamente uma bandeira do PT. É mais ou menos assim. Eu sei disso porque esse cara é assim, tem uma prima minha que tá lá que é assim, e tem minha cunhada que tá lá, e ela estudou na URGS e graças a Deus ela se livrou disso aí, mas ela por um bom tempo, tu via que ela estava defendendo ideais socialistas e de esquerda e ela estava indo por esse caminho, mas enfim. Daí eu falei mais uma coisa. Aí eu falei várias coisas, pode ver, ele não conseguiu rebater nada. Ele não tem. Contra fatos não há argumentos, entendeu? Então eles não têm argumentos e nem fatos a favor deles. E aí eu coloquei assim, ó, cara, sinto muito. Num debate sobre Jair Messias Bolsonaro, tu sai com o rabinho entre as pernas. Sinto muito, passar bem, historiador da URGS. Aí eu mandei mais uma. Só para finalizar, de tudo que eu falei, o que tu conseguiu falar foi o seguinte: que sou ignorante, que sou a nova direita, que nunca li um livro. Nossa senhora, chuva de argumentos. Cara, sinto me humilha, para com isso. Aí eu comecei a tirar onda, né? Eu comecei a zoar esse otário, porque ele não conseguiu argumentar. Sequer uma frase ele conseguiu contra-argumentar. O papo era contra o Bolsonaro. Ele foi acusar o Bolsonaro de 5 ou 6 coisas ali num comentário público, porque a minha prima ela postou para todo mundo e todo mundo tinha o direito de comentar. Ele quis humilhar o Bolsonaro e sair por cima, então eu falei para ele, cara, prova. E ele fugiu totalmente do assunto. Aí eu mandei mais um negócio ali, ó. Fica aí a foto dos teus ídolos. Nunca, daí eu citei o que ele falou. Nunca chegou perto de livro de história. É fácil de tirar bobagens no Facebook. Difícil é estudar. Daí eu postei no final. Só o da direita já matou mais de 100 mil. Ou seja, é um otário, né, cara? Com frasezinha de Pepe Mujica, fotinho colorida no Facebook, totalmente de esquerda, defensor de Fidel Castro. Ah, cara, é absurdo, sabe? Eu postei mais essa foto aí ele mandou o seguinte. Foi aí que pra mim, assim, ó, cara, valeu a noite e valeu ter mandado todas essas frases pra esse cara. Ele mandou o seguinte, ó, olha lá no final. Está nervoso? Bota uma camisa da CFBF e vai protestar.